Não levante o véu, não ainda. Não levante o véu, não ainda. Essas 4 palavras, sussurradas por uma mulher tremendo de medo na soleira de uma casa desconhecida, mudariam para sempre a vida de um homem que já tinha desistido de viver. Era setembro de 1892 e Heitor Almeida Campos estava parado no terreiro da fazenda São Benedito, observando a carroça se aproximar pela estrada de terra. O sol da tarde batia forte, mas ele sentia frio. Um frio que vinha de dentro, do tipo que tinha se instalado no peito dele há 5 anos e nunca mais tinha ido embora. A carroça parou. O cocheiro desceu primeiro e abriu a porta. E então ela apareceu. Uma mulher de preto, da cabeça aos pés. Mas não era o preto do luto que chamava a atenção. Era o véu. Um véu grosso, escuro, que cobria todo o rosto dela. Não um véu delicado de noiva, mas um tecido denso que não deixava ver absolutamente nada. Heitor sentiu o estômago apertar. Tinha esperado uma mulher comum, talvez feia, talvez velha, talvez desesperada como ele. Mas aquilo era diferente. Aquilo era mistério e medo. Tanto medo que ele podia sentir o cheiro dele no ar. A mulher desceu da carroça com dificuldade, as mãos enluvadas, segurando a saia para não tropeçar. Trazia uma mala velha amarrada com corda, nada mais. E quando ficou parada ali, a poucos metros dele, Heitor percebeu que ela tremia. Não de frio, de terror. Isabela, ele deu um passo à frente, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela assentiu, mas não disse nada. Apenas ficou ali, de cabeça baixa, como se estivesse esperando uma sentença. Heitor olhou ao redor. Já havia gente espiando das janelas das casas dos colonos. Já havia cochichos, já havia julgamento. E foi nesse momento, ali no terreiro empoeirado, com o sol se pondo e os olhos curiosos de estranhos perfurando suas costas, que Heitor tomou uma decisão que mudaria tudo. "Bem-vinda", ele disse pegando a mala dela. "Vem, vamos entrar." E quando ela sussurrou, com a voz tão baixa que ele mal conseguiu ouvir: "Não levante o véu, não ainda." Heitor simplesmente assentiu, porque ele entendia. Entender segredos, entender vergonha, entender o peso de carregar algo que ninguém mais pode ver. Mas o que nenhum dos dois sabia, naquela tarde de setembro, era que aquele véu escondia muito mais do que cicatrizes. Escondia uma história de dor tão profunda que faria até mesmo um homem acostumado com a morte se ajoelhar e chorar. Antes de eu te contar o que estava por trás daquele véu, antes de revelar o segredo que Isabela carregava e que explicava tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que é possível amar alguém sem nunca ter visto o rosto dessa pessoa? Que é possível enxergar beleza onde todos só veem horror? Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir vai mexer com teu coração de um jeito que tu nem imagina. Heitor Almeida Campos tinha 48 anos e já tinha morrido por dentro fazia tempo. A fazenda São Benedito, no interior de São Paulo, próxima à região de Botucatu, tinha sido próspera um dia. 300 alqueires de terra boa, cafezais que davam frutos gordos e doces, gado manso, porcos gordos, galinhas que botavam ovo todo dia. A casa grande era sólida, de taipa, com varandas amplas e telhas de barro que tinham sido trazidas de Itu. Havia flores no jardim, rosas, cravos, jasmins, e o cheiro de pão fresco vinha da cozinha toda manhã. Mas isso era antes de Clara. Clara tinha sido a esposa de Heitor durante 12 anos, uma mulher pequena, de olhos verdes e riso fácil, que cantava enquanto cozinhava e que tratava os colonos como se fossem família. Ela tinha transformado aquela fazenda numa casa, num lar. E então veio a febre, aquela febre maldita que tinha varrido a região em 1887, matando dezenas.
Clara adoeceu numa terça-feira. Na quinta estava delirando. No domingo estava morta. Heitor a enterrou sob a jabuticabeira que ela mais amava, com um vestido branco que ela tinha guardado para o batizado do filho que nunca tiveram. E naquele dia, uma parte dele foi enterrada junto. Nos 5 anos que se seguiram, Heitor viveu como fantasma. Acordava, trabalhava, comia, dormia, nada mais. Não falava com os colonos além do necessário. Não ia à vila além do estritamente obrigatório. Não visitava vizinhos, não recebia visitas, não celebrava nada. A casa que tinha sido cheia de vida virou um túmulo silencioso. O jardim morreu. As flores murcharam. A cozinha produzia apenas o básico. E Heitor foi secando por dentro como as plantas que ninguém mais regava. Foi seu Jacinto, o capataz fiel que trabalhava na fazenda há 30 anos, quem finalmente confrontou o patrão. Patrão Heitor, ele disse numa manhã de março de 1892, quando encontrou Heitor sentado na varanda, olhando para o nada. O senhor não pode continuar assim. Assim como? Morto. O senhor está morto por dentro e está deixando tudo morrer junto. Heitor não respondeu, apenas continuou olhando para o horizonte. A fazenda precisa de alguém cuidando da casa. Os colonos estão desanimados porque não tem mais festa, não tem mais alegria. E o senhor precisa de alguém. Não pode viver sozinho até morrer. Eu já morri, Jacinto, só que ninguém enterrou ainda. Então o senhor precisa escolher. Ou vive de verdade, ou para de fingir e vende essa terra, porque do jeito que tá, não tem futuro. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Heitor por dias, e foi numa noite, depois de beber meia garrafa de cachaça sozinho, que ele tomou uma decisão. Ia arranjar uma esposa, não por amor, esse tinha morrido com Clara, mas por necessidade, alguém para cuidar da casa, alguém para manter a fazenda viva. Alguém para preencher o silêncio. Não era romântico, não era bonito, mas era prático. E Heitor tinha aprendido que a vida não era sobre romance, era sobre sobrevivência. Heitor escreveu 3 cartas, enviou para casamenteiras de 3 cidades diferentes, São Carlos, Campinas e Sorocaba. As cartas eram diretas, sem floreios. Heitor Almeida Campos, fazendeiro, 48 anos, viúvo, procura esposa para gerenciar casa e companhia. Ofereço teto, comida, respeito e segurança. Não espero beleza nem dote, apenas trabalho e presença. Interessadas responder para a Fazenda São Benedito, Botucatu. Passaram-se 3 meses sem resposta. Heitor tinha quase desistido quando a carta chegou. Era um envelope barato, amarelado, com manchas de tinta borrada. O endereço estava escrito com letra trêmula, cheia de erros. E quando Heitor abriu, encontrou apenas algumas linhas, escritas numa caligrafia infantil. Senhor Heitor, meu nome é Isabela. Tenho 32 anos. Não sou bonita. Não tenho dinheiro. Não sei ler direito. Esta carta foi escrita por outra pessoa. Mas trabalho bem. E não dou trabalho. Só preciso de um lugar onde ninguém me olhe. Se aceitar, vou. Isabela. Heitor leu a carta 3 vezes. Havia algo naquelas palavras que o incomodava e o intrigava ao mesmo tempo. Um lugar onde ninguém me olhe. O que significava isso? Mas havia também algo que ele reconhecia. Dor. A mesma dor que ele carregava. A dor de alguém que já não esperava nada da vida além de um canto para existir em paz. Heitor respondeu no mesmo dia. Isabela, aceito. Estarei esperando no dia 15 de setembro. Um cocheiro irá buscá-la em Sorocaba. Traga o que puder. Não precisa trazer esperanças. Eu também não tenho. Heitor. E assim foi selado o acordo. Não com amor, não com promessas, mas com 2 almas quebradas, tentando encontrar um lugar onde pudessem existir sem dor. O dia 15 de setembro amanheceu quente. O céu estava azul, sem nenhuma nuvem, e o sol batia forte desde cedo.
Heitor acordou com um nó no estômago. Não era nervosismo, era algo pior. Era o medo de que aquilo fosse um erro, de que ele estivesse trazendo mais dor para uma vida que já tinha dor demais. Mas era tarde para voltar atrás. A carroça já tinha ido, e voltaria com ela. Heitor se barbeou pela primeira vez em semanas. Vestiu uma camisa limpa, calças de linho, botinas engraxadas. Não porque queria impressionar, mas porque Clara teria querido assim. Clara sempre dizia que primeira impressão importava. Às 3 da tarde, seu Jacinto veio correndo. "Patrão, a carroça está chegando!" Heitor saiu para a varanda e viu. A carroça subia devagar pela estrada, levantando poeira vermelha. E quando parou no terreiro, o silêncio que se seguiu foi absoluto. O cocheiro desceu, abriu a porta e estendeu a mão. E então, Isabela apareceu. Heitor sentiu o ar faltar. Ela estava coberta da cabeça aos pés, vestido preto, mangas compridas, luvas pretas. E o véu. Aquele véu grosso, negro, que não deixava ver nada. Nem o formato do rosto, nem a cor dos olhos, nada. Ela desceu com dificuldade, tropeçando na saia. O cocheiro tentou ajudar, mas ela se afastou, assustada. Pegou a mala sozinha, uma mala velha, amarrada com corda, e ficou parada ali, de cabeça baixa. Heitor desceu os degraus da varanda devagar. Não queria assustá-la. Podia sentir o medo dela, palpável como neblina. "Isabela?" Ela assentiu, mas não falou. "Eu sou Heitor. Bem-vinda." Ela continuou imóvel. Heitor olhou ao redor e viu o que tinha medo de ver. Rostos nas janelas, colonos parando o trabalho para olhar, crianças apontando, e os cochichos, sempre os malditos cochichos. "Vem," ele disse, pegando a mala dela. "Vamos entrar." Isabela o seguiu em silêncio, e quando passaram pela porta da casa, ela sussurrou, tão baixo que Heitor quase não ouviu. "Não levante o véu, não ainda." Heitor parou, olhou para ela e assentiu. "Não vou, pode ficar tranquila." E manteve a palavra. Heitor mostrou a casa para ela, a sala simples mas limpa, a cozinha grande, com fogão a lenha e uma mesa de madeira maciça. O quarto de hóspedes, não o dele. Ele tinha preparado tudo, lençóis limpos, uma jarra de água fresca, uma vela nova. "Esse é seu quarto, tem tranca na porta, pode usar quando quiser. Eu durmo do outro lado da casa, não vou te incomodar." Isabela assentiu e entrou no quarto. Fechou a porta devagar, e Heitor ouviu o clique da tranca. Ele ficou ali do lado de fora, ouvindo, e então ouviu o som. Soluços, baixos, abafados, mas inconfundíveis. Ela estava chorando. Heitor encostou a testa na porta, o peito apertado. Queria dizer algo, queria confortar, mas não sabia como. Fazia tanto tempo que ele não consolava ninguém, fazia tanto tempo que ele mesmo não era consolado. Então apenas disse através da porta, "Você está segura aqui, eu prometo." Os soluços pararam, e depois de um longo silêncio, uma voz fraca respondeu, "Obrigada." E assim começou a convivência mais estranha que aquela fazenda já tinha visto. Um homem que tinha enterrado o coração junto com a esposa, e uma mulher que escondia o rosto como se escondesse a própria alma. Mas o que nenhum dos dois sabia era que naquela casa silenciosa algo estava prestes a nascer. Não amor, ainda não, mas algo mais importante. Algo que o amor precisa para existir. Confiança. E antes de eu te contar como foi a primeira noite, antes de revelar o que Isabela fazia sozinha no quarto, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história está tocando teu coração, se inscreve aqui no canal Contos do Coração, deixa teu like e comenta aí embaixo de onde tu tá assistindo. Tua presença aqui significa muito para mim, de verdade. E acredita, o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Isabela não tirava o véu, nem para comer, nem para dormir, nem para trabalhar. Heitor descobriu isso no primeiro dia, quando ela apareceu na cozinha de manhã cedo, ainda completamente coberta, e começou a preparar café.
Ele tinha descido para a cozinha e a encontrou ali, mexendo a panela, o véu balançando levemente com o movimento. Ela tinha ouvido os passos dele e tinha se encolhido, se afastando. "Bom dia", Heitor disse, mantendo distância. "Bom dia", ela respondeu sem olhar para ele. "Você não precisa fazer isso. Eu posso... Eu quero. É para isso que eu vim." A voz dela era suave, mas havia uma tristeza nela que cortava. Heitor sentou-se à mesa e observou. Ela se movia com eficiência pela cozinha, como se já conhecesse o lugar. Preparou o café forte, fez broa de fubá, fritou ovos com linguiça. Quando pôs o prato na frente dele, Heitor perguntou: "Você não vai comer comigo?" "Não, eu como depois." "Por quê?" Isabela ficou imóvel. Depois, com a voz trêmula: "Porque eu preciso tirar o véu para comer. E eu não posso fazer isso na frente do senhor." Heitor entendeu. E doeu entender. "Tá bom, eu vou comer rápido e saio. Aí você come em paz." Ele comeu depressa, sem saborear. E quando saiu, ouviu o som dela destravando a porta que tinha trancado por dentro. Apenas por precaução. Os dias se passaram numa rotina estranha. Isabela acordava antes do sol. Limpava a casa, cozinhava, lavava roupa, cuidava da horta que tinha sido abandonada. Trabalhava sem parar, como se o trabalho fosse a única coisa que a mantinha são, mas sempre com o véu, sempre escondida. Sempre evitando espelhos, janelas, qualquer coisa que pudesse refletir sua imagem. Heitor a observava de longe e percebia coisas, pequenas coisas. Ela tinha mãos delicadas, mas calejadas, mãos de quem tinha trabalhado duro a vida inteira. Ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Canções tristes, mas bonitas. Ela tinha medo de trovão. Na primeira noite de tempestade, Heitor a ouviu choramingando no quarto e precisou se segurar para não ir até lá. Ela nunca pedia nada, nunca reclamava, nunca se impunha. Era como se ela estivesse tentando desaparecer, como se quisesse ser invisível. Foi no 5º dia que Heitor decidiu tentar conversar, de verdade. Era noite. Ele estava na varanda, fumando cachimbo, quando ouviu os passos dela. Isabela tinha vindo até a porta, mas parou ali, sem sair. "Não, pode vir", Heitor disse sem olhar para trás. "Eu não mordo." Ela hesitou, mas então saiu. Ficou na outra ponta da varanda, longe dele, as mãos enluvadas apertando a saia. "Tá com medo de mim?" Heitor perguntou. "Não, não do senhor." "De que então?" Silêncio. "Do que eu vou pensar quando vir teu rosto?" Isabela engasgou. E então, com a voz quebrada: "Sim." Heitor pousou o cachimbo e se virou para ela. "Isabela, eu não sei o que aconteceu com você. E você não precisa me contar. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu não te trouxe aqui para te julgar. Te trouxe porque eu estava sozinho. Porque essa casa estava morrendo. E você trouxe vida de volta. Não me importa como é teu rosto. Me importa quem você é." Isabela ficou imóvel. Depois, com a voz tão baixa que ele mal conseguiu ouvir: "O senhor não sabe o que está dizendo. Então me explica." "Eu não posso." "Por quê?" "Porque se eu explicar, o senhor vai me mandar embora. E eu não tenho para onde ir." Heitor sentiu o peito apertar. "Isabela, eu não vou te mandar embora, não importa o que for." "O senhor promete?" "Prometo." Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, começou a falar. "Eu tinha 17 anos quando aconteceu." Isabela começou, a voz trêmula, mas firme. "Morava com meus pais e meus 3 irmãos, numa casa pequena, perto de Sorocaba. Meu pai era carpinteiro, minha mãe, costureira. A gente não era rico, mas era feliz." Heitor ouviu em silêncio. "Uma noite, em dezembro, a gente estava dormindo. Meu irmão mais novo e o Pedrinho tinha deixado uma vela acesa no quarto.
Ele tinha medo do escuro. E a vela caiu. Pegou fogo na cortina. E daí, ela parou, a respiração pesada. O fogo se espalhou rápido, muito rápido. Meu pai conseguiu tirar meus irmãos. Minha mãe saiu correndo. Mas eu tinha dormido no quarto dos fundos. E quando acordei, o fogo já tinha tomado conta de tudo. Heitor sentiu a garganta apertar. Eu tentei sair. Tentei achar a porta, mas a fumaça estava muito grossa. Eu não enxergava nada. E então uma viga caiu. Pegou no meu rosto e eu desmaiei. Meu Deus! Quando acordei, estava no hospital. Levaram 3 semanas para eu conseguir abrir os olhos. E quando abri, sua voz falhou. Quando abri, a primeira coisa que vi foi o espelho que a enfermeira estava segurando. E eu não me reconheci. Isabela levou as mãos ao véu, como se estivesse se protegendo mesmo através do tecido. As queimaduras cobriram metade do meu rosto, do lado esquerdo, da testa até o queixo. A pele ficou deformada, vermelha, enrugada, horrível. Ela soluçou. Eu era bonita antes. Não muito, mas era. E depois eu virei um monstro. Você não é monstro. O senhor não viu. Não preciso ver para saber. Isabela balançou a cabeça desesperada. Meus pais tentaram ser bons. Tentaram me aceitar. Mas eu via o jeito como eles olhavam para mim. Com pena, com nojo. Meus irmãos tinham medo de mim. As crianças da vila me chamavam de bruxa. Os adultos desviavam o olhar. E os homens... Ela riu amarga. Os homens fugiam. Isabela, eu tentei viver. Tentei sair, trabalhar, ser normal. Mas não conseguia. Todo dia era um tormento. Todo espelho era uma sentença. Então eu comecei a usar o véu. E nunca mais tirei. Heitor se aproximou devagar. Isabela recuou. Não chegue perto. Por quê? Porque se o senhor chegar perto vai querer ver. E eu não posso deixar, eu não vou tirar teu véu. Heitor parou a 1 metro de distância. Só vou ficar aqui, do teu lado, se você deixar. Isabela tremeu. E então lentamente assentiu. Eles ficaram ali, na varanda em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era um silêncio de compreensão. De 2 pessoas quebradas que finalmente tinham encontrado alguém que entendia. E quando a lua subiu no céu e Isabela finalmente entrou para dormir, Heitor ficou ali, sozinho, com o coração mais pesado do que nunca. Porque agora ele entendia a dor dela, entendia o medo, entendia porque ela precisava de um lugar onde ninguém a olhasse. E algo dentro dele, algo que tinha morrido com Clara, começou a se mexer de novo. Não era amor, ainda não, mas era compaixão. E às vezes, compaixão é o primeiro passo. A notícia da noiva velada de Heitor se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Em 3 dias, todo mundo sabia, e todo mundo tinha uma opinião. Na vila, as mulheres cochichavam na praça. Deve ser feia demais para mostrar o rosto. Ou velha e acabada. Ou doente, deve ter lepra. Ou é criminosa, fugitiva, por isso se esconde. Os homens no bar faziam piadas. Coitado do Heitor. Deve ter pedido uma noiva e recebeu uma bruxa. Ou pior, deve ser homem vestido de mulher. As risadas ecoavam, cruéis, mas havia também os que sentiam pena. Pena de Heitor, que tinha sido um homem bom e que agora tinha se amarrado a uma estranha. Pena de Isabela, que obviamente escondia algo terrível. Foi Padre Anselmo, o vigário da paróquia de São Benedito, quem decidiu intervir. Apareceu na fazenda numa tarde de outubro, montado na mula mansa que usava para visitas pastorais. Heitor o recebeu na varanda com educação, mas sem entusiasmo. Padre Anselmo, que surpresa! Heitor, meu filho. O padre era um homem gordo, de 50 anos, com uma voz que parecia trovão. Vim aqui em missão pastoral. Recebi queixas.
sobre a situação irregular dessa casa. Irregular? A mulher. Isabela. Todo mundo está comentando. Dizem que ela nunca tira o véu, que não vai à missa, que não fala com ninguém. Ele se inclinou para frente. Heitor, você se casou com ela? Não, ainda não. Então ela está vivendo aqui em pecado, sob o mesmo teto que você, sem ser casada, sem ser parente. Isso é escândalo. Ela mora no outro lado da casa, tem quarto próprio, eu nem encosto nela. Mas as aparências são problema de quem olha, não meu. Heitor cruzou os braços. Padre, o senhor veio aqui me dar sermão ou veio conhecer Isabela? O padre ficou vermelho. Eu vim alertá-lo sobre os perigos de... Então pode ir embora, porque eu não preciso de alerta. Preciso de paz. E Isabela também. Heitor, com todo respeito, padre, o senhor não sabe nada sobre ela. Não sabe o que ela passou, não sabe porque ela usa o véu e não tem direito de julgá-la. Eu não estou julgando, estou cumprindo meu dever pastoral. Seu dever é amar o próximo, não condenar. Heitor apontou para a estrada. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. O padre saiu bufando, ofendido, mas antes de ir embora, olhou para trás e viu Isabela na janela da cozinha, observando. Mesmo através do véu, ele sentiu os olhos dela. E havia tanta tristeza ali que ele se sentiu envergonhado. Isabela esperou o padre ir embora antes de sair da cozinha. Encontrou Heitor ainda na varanda, o rosto tenso. Eu ouvi, ela disse baixinho. O senhor não precisava ter feito isso, defendido eu. Precisava sim. Mas agora o povo vai falar mais ainda. Deixa falarem. Heitor olhou para ela. Isabela, eu já disse e vou repetir. Você está segura aqui. E eu não vou deixar ninguém te machucar, nem com palavras. Isabela ficou em silêncio, depois com a voz trêmula. Por quê? Por que o senhor faz isso por mim? Heitor pensou na resposta. E quando falou, foi sincero. Porque quando eu te vi descer daquela carroça, tremendo de medo, eu me lembrei de uma coisa. Me lembrei de como eu me senti quando Clara morreu. Vulnerável, quebrado, julgado. As pessoas olhavam para mim com pena, como se eu fosse menos homem porque não consegui salvá-la. Como se eu fosse fraco. Ele respirou fundo. E eu entendi que você se sente assim também. Julgada, diminuída, como se não valesse nada. E eu não quero que ninguém te faça sentir isso. Nunca mais. Isabela começou a chorar. Soluços que sacudiam o corpo inteiro. E antes que pudesse se controlar, ela deu um passo à frente e abraçou o Heitor. Foi um abraço desesperado. De alguém que não tinha sido abraçado em anos. De alguém que tinha esquecido como era ser tocado com gentileza. Heitor ficou rígido por um segundo, surpreso, mas então, devagar, retribuiu o abraço. E ficaram ali, dois estranhos que não eram mais tão estranhos assim, segurando um ao outro enquanto o sol se punha. Obrigada, Isabela sussurrou. Obrigada por me deixar ser humana de novo. E naquele abraço, naquele momento simples, algo mudou. Não era amor, mas era o começo de algo que poderia se tornar amor. Outubro trouxe as primeiras tempestades da primavera. Chuvas fortes, com trovões que sacudiam a casa e relâmpagos que rasgavam o céu. Isabela tinha pavor de tempestades. Heitor descobriu isso na primeira noite de temporal. Ele tinha acordado com o barulho e tinha ouvido, vindo do quarto dela, um choro baixo, abafado. Levantou-se e foi até a porta do quarto. Isabela? Você está bem? Silêncio. E então? Eu tenho medo. De trovão? Do fogo. Sempre que tem relâmpago, eu lembro do incêndio, do calor, da dor. Outro trovão sacudiu a casa.
Isabela gritou. Heitor não pensou. Abriu a porta. Isabela estava encolhida na cama, ainda com o véu abraçando os joelhos, tremendo tanto que a cama sacudia. Isabela! Heitor se aproximou devagar. Posso sentar aqui? Ela assentiu desesperada. Heitor sentou-se na beira da cama, mantendo distância, mas perto o suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha. Respira, ele disse a voz baixa. Respira devagar. O fogo já passou. Você está segura agora. Eu sei, mas meu corpo não sabe. Meu corpo ainda acha que está lá, queimando. Outro relâmpago iluminou o quarto, seguido de um trovão ensurdecedor. Isabela se encolheu mais. Me conta uma coisa boa, Heitor disse de repente. Qualquer coisa. Uma lembrança antes do fogo. Algo que te faça feliz. Isabela respirou trêmula. Eu lembro da minha mãe cantando. Ela cantava enquanto costurava. Tinha uma voz linda. E ela cantava uma canção sobre passarinhos. Eu não lembro a letra toda, mas lembro da melodia. Canta pra mim. Agora? Agora. Isabela hesitou. Mas então, com a voz fraca e trêmula, começou a cantarolar. Era uma melodia simples, doce, quase infantil. E enquanto cantava, sua respiração foi se acalmando. Heitor fechou os olhos e ouviu. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo parecido com paz. A tempestade continuou lá fora, mas dentro daquele quarto havia calma. Quando Isabela terminou de cantar, ela disse: Obrigada por ficar, sempre que precisar. Heitor se levantou para sair, mas a voz dela o deteve. Senhor Heitor, sim? O senhor ainda ama sua esposa? A Clara? A pergunta pegou Heitor desprevenido. Ele ficou parado na porta, de costas para ela. Amo. Sempre vou amar, mas... Ele virou a cabeça levemente. Já não dói como antes. Agora é diferente. É como uma marca na alma. Sempre vai estar lá, mas não sangra mais. Eu entendo. É como minhas cicatrizes. Sempre vão estar no meu rosto. Mas um dia, talvez parem de doer. Vão parar, eu prometo. E saiu fechando a porta com cuidado. Isabela ficou ali, sozinha, mas não se sentindo sozinha. E pela primeira vez desde o incêndio, ela pensou que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Foi seu Jacinto quem sugeriu. Patrão, a gente precisa ir no mercado da vila, comprar mantimentos, vender parte da colheita de milho. E seria bom se a dona Isabela fosse junto, para escolher coisas para casa. Tecidos, panelas, essas coisas de mulher. Heitor hesitou. Sabia como a vila olhava para Isabela. Sabia dos cochichos, das risadas, dos julgamentos. Não sei se ela vai querer. Pergunta. Às vezes a gente surpreende. E Heitor perguntou. Isabela estava na cozinha fazendo pão. Quando ele falou sobre o mercado, ela ficou imóvel, as mãos na massa. Eu não sei. Faz tanto tempo que eu não saio. Você não precisa ir se não quiser. Mas seria bom ter você lá. Eu não entendo nada de comprar tecido ou panela. Sempre acabo escolhendo errado. Isabela riu baixinho. Era a primeira vez que Heitor a ouvia rir. O senhor quer que eu vá só porque não sabe comprar panela? É. E porque eu acho que faria bem para você. Sair, ver pessoas, mesmo que elas te olhem torto, pelo menos você não está mais escondida. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: Tá bom, eu vou. O mercado era num sábado. Heitor levou a carroça, com Isabela sentada ao lado dele. Ela usava o véu, como sempre, e um vestido escuro que cobria tudo. Quando chegaram na vila, o movimento parou. Literalmente. As pessoas pararam o que estavam fazendo e olharam. Encararam. Isabela sentiu o peso dos olhares e se encolheu. Heitor percebeu e pegou a mão dela. Por cima da luva, mas pegou. Eu tô aqui, ele disse baixinho.
Não esquece. Eles desceram da carroça e caminharam pelo mercado. Heitor comprou milho, feijão, açúcar. Isabela escolheu tecidos, um azul claro, outro cor-de-rosa, bonitos, mas simples. Comprou panelas novas, uma chaleira, facas boas para a cozinha. E em cada barraca sentiam os olhares, ouviam os sussurros. É ela, a do véu. Dizem que é monstro por baixo. Coitado do Heitor, amarrado com isso. Isabela apertou a mão de Heitor. Ele apertou de volta. Foi na barraca de tecidos que a situação explodiu. Dona Matilde, a vendedora, uma mulher gorda de língua afiada, olhou para Isabela com desprezo mal disfarçado. Então a senhora é a noiva do Heitor? Sou. E por que esconde o rosto? Tem lepra? Isabela ficou rígida. Heitor deu um passo à frente. Cuidado com o que fala, Dona Matilde. Eu só tô perguntando. Todo mundo quer saber. Se ela não tem nada a esconder, por que não mostra o rosto? Porque ela não deve satisfação para ninguém. Heitor disse, a voz baixa, mas perigosa. E se a senhora tem problema com isso, a gente compra em outro lugar. Não precisa ficar bravo, Heitor. A senhora só está sendo cruel. E não vou tolerar isso. Heitor pegou os tecidos que Isabela tinha escolhido, jogou o dinheiro no balcão e saiu, puxando Isabela pela mão. Quando estavam longe, Isabela parou. Eu sinto muito por causar problema. Você não causou problema nenhum. Ela que é uma bruaca. Mas ela tem razão. Eu escondo meu rosto. E as pessoas têm direito de questionar. Não tem. Heitor segurou os ombros dela. Isabela, você não deve explicação da sua vida para ninguém. E se alguém não consegue te respeitar sem ver teu rosto, então não merece estar perto de você. Isabela sentiu as lágrimas queimarem sob o véu. O senhor é bom demais para mim. Não, eu só tô sendo o que devia ser desde o começo. Teu amigo, teu protetor. E... Ele parou, como se fosse dizer algo mais, mas mudou de ideia. E alguém que se importa contigo. Eles voltaram para a carroça em silêncio, mas era um silêncio diferente, mais leve, mais próximo. E quando a vila ficou para trás e a fazenda apareceu no horizonte, Isabela sussurrou, obrigada, por não deixar o mundo me destruir de novo. Heitor não respondeu com palavras, apenas apertou a mão dela, e foi o suficiente. Foi numa noite de novembro, depois do jantar, que Heitor disse, Isabela, eu preciso falar contigo. Ela estava lavando a louça. Parou, as mãos dentro da bacia de água. Aconteceu algo? Não, nada ruim. É sobre nós. Isabela secou as mãos devagar e se virou para ele. A gente está vivendo aqui juntos faz 2 meses. Heitor começou, escolhendo as palavras com cuidado. E eu sei que quando te chamei era só para cuidar da casa. Sem compromisso, sem expectativa. Mas as coisas mudaram, pelo menos para mim. Isabela ficou imóvel. Mudaram como? Eu me acostumei contigo aqui. Não no sentido de costume, no sentido de que eu não consigo mais imaginar essa casa sem você, sem tua presença, sem tua voz, sem saber que você está ali, do outro lado do corredor. Ele respirou fundo. E eu sei que você tem medo, sei que tem mágoas, sei que não está pronta para nada, mas eu queria te fazer um pedido. Que pedido? Casa comigo, de verdade, na igreja, com Deus como testemunha. Não porque é o certo, mas porque eu quero. Porque eu quero que você seja minha esposa, não minha empregada, não minha inquilina. Minha companheira, minha família. Isabela estava tremendo, agarrou a borda da mesa para não cair. O senhor não sabe o que está pedindo. Sei sim, não sabe, porque o senhor nunca viu meu rosto, não sabe como eu sou, não sabe se vai conseguir. Isabela. Heitor deu um passo à frente. Eu já vi teu rosto.
Vi através do jeito como você cuida das plantas, do jeito como você canta quando acha que ninguém está ouvindo, do jeito como você chora quando tem tempestade e do jeito como você ri quando vê os gatinhos da fazenda brincando. Eu vi teu rosto através de quem você é, e é bonito. É o rosto mais bonito que eu já vi. Isabela soluçou, as mãos cobrindo onde o rosto estaria sob o véu. Mas eu tenho cicatrizes. Eu também. Heitor tocou o próprio peito. Não no rosto, mas na alma. E sabe o que eu aprendi? Que cicatrizes não são feias. São provas de que a gente sobreviveu, de que a gente é forte. E eu não tenho medo das suas. Nunca vou ter. Isabela chorou tanto que precisou se sentar. Heitor se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos enluvadas nas suas. Então, você aceita? Isabela demorou muito tempo para responder, mas quando respondeu, sua voz era firme. Sim, eu aceito. E naquele momento, naquela cozinha simples, com o cheiro de lenha e café, um compromisso foi selado. Não com palavras bonitas, não com promessas impossíveis, mas com verdade, com aceitação, com a escolha de estar junto, não por necessidade, mas por vontade. O casamento foi marcado para dezembro, na pequena capela da fazenda. Seria simples, com apenas os colonos e alguns vizinhos próximos. Mas antes disso, Isabela tomou uma decisão. Foi numa noite, 3 semanas antes do casamento. Heitor estava lendo na sala quando ouviu os passos dela. Levantou os olhos e a viu parada na porta. Heitor. Pela primeira vez, ela o chamou pelo nome, sem o senhor. Eu preciso te mostrar uma coisa. O quê? Meu rosto. Heitor sentiu o coração disparar. Você tem certeza? Tenho. Se a gente vai casar, se vou ser sua esposa de verdade, você precisa saber, precisa ver. E se depois de ver você quiser voltar atrás, eu vou entender. Isabela, eu não vou voltar atrás. Você não sabe disso. Não ainda. Ela entrou na sala, tremendo. Foi até onde ele estava sentado e parou na frente dele. As mãos foram até o véu, segurando a borda. Me promete uma coisa, ela disse, a voz quebrando. Qualquer coisa. Não minta. Se for horrível, se for demais, me diz a verdade. Não tenta me poupar. Eu prometo. Isabela respirou fundo e então, devagar, tirou o véu. Heitor viu. E o que ele viu fez seu coração se estilhaçar. Não de nojo, não de medo, mas de compaixão, de dor pela dor dela. O lado esquerdo do rosto de Isabela era completamente coberto por cicatrizes. A pele era vermelha, enrugada, puxada em direções estranhas pelas queimaduras antigas. O olho esquerdo tinha a pálpebra deformada, meio fechada. A bochecha tinha marcas profundas, como se a carne tivesse derretido e endurecido de novo. Mas o lado direito era intocado. E era bonito. Olhos castanhos, pestanas longas, pele clara. Lábios rosados, apenas ligeiramente puxados pela cicatriz que descia do canto esquerdo. Isabela estava chorando, mas mantinha os olhos abertos, forçando-se a deixar que ele visse. Pode falar, ela sussurrou. Pode dizer que é horrível, que eu sou monstro. Eu já sei. Heitor se levantou devagar, aproximou-se dela. E então, com cuidado infinito, estendeu a mão e tocou o rosto dela. Isabela se encolheu, mas não se afastou. Heitor passou os dedos pelas cicatrizes, sentindo a textura áspera, as depressões, as elevações. E então passou para o lado intocado, sentindo a maciez da pele, o calor da bochecha. Você não é monstro, ele disse, a voz rouca. Você é sobrevivente, é lutadora e é... Ele parou, a própria voz falhando. É linda. Não apesar das cicatrizes. Com elas, porque elas fazem parte de você. E eu te amo, inteira, como você é. Isabela desabou. As pernas cederam, e ela teria caído se Heitor não a segurasse.
Ele a puxou para um abraço e ela chorou no ombro dele como nunca tinha chorado. Anos de dor, de vergonha, de solidão, tudo saindo em soluços violentos. Ninguém nunca disse isso, ela conseguiu dizer entre os soluços. Ninguém nunca me tocou assim, com gentileza. Então, todos eram idiotas. Heitor acariciou os cabelos dela. Porque você é digna de gentileza, de amor, de tudo de bom. Eles ficaram ali, abraçados, por quanto tempo não sabiam. Quando Isabela finalmente se acalmou, ela se afastou levemente e olhou nos olhos dele. Você realmente quer casar comigo, mesmo agora que viu? Mais do que antes. Heitor sorriu. Porque agora eu te conheço de verdade. E é você que eu quero. Não uma imagem, não uma fantasia. Você. Isabela tocou o próprio rosto, as cicatrizes. Eu não sei se vou conseguir sair sem o véu. Não ainda. As pessoas... Você não precisa sair sem o véu. Não até que esteja pronta. Mas em casa, comigo, você não precisa esconder. Nunca mais. Isabela assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Obrigada. Por me ver, por não ter medo. Eu também tenho que agradecer. Porque, por você me ensinar a viver de novo. Heitor beijou a testa dela, com cuidado. Eu estava morto, Isabela, e você me trouxe de volta. E naquela noite, algo definitivo aconteceu. Não foi consumação, não foi físico, foi algo mais profundo. Foi a união de duas almas que tinham se encontrado no abismo e que tinham decidido subir juntas. E foi assim que uma história que começou com medo, com véu e segredos, se transformou em algo que ninguém esperava. Porque às vezes, o amor verdadeiro não nasce quando vemos o rosto da pessoa. Nasce quando vemos a alma. E escolhemos ficar mesmo assim. Mas antes de eu te contar como foi o casamento, antes de revelar o que aconteceu quando Isabela finalmente tirou o véu na frente da vila inteira, deixa eu te perguntar. Você já amou alguém, não por como a pessoa era, mas por quem ela era? Já escolheu ficar quando todos diziam para ir embora? Comenta aí embaixo. Porque histórias assim precisam ser compartilhadas. O dia do casamento amanheceu com céu limpo e sol forte. Dezembro era assim, quente, seco, com o cheiro de terra misturado ao perfume das flores que tinham voltado a crescer no jardim da fazenda. Isabela acordou cedo, nervosa. Heitor tinha insistido que ela usasse um vestido novo, de tecido fino, cor de marfim, não branco. Não era apropriado para uma mulher de 32 anos, especialmente uma que já tinha perdido tanto, mas marfim, com bordados delicados que ela mesma tinha feito nas mangas. E o véu, ela ainda usaria o véu. Heitor não tinha se importado. É seu casamento também, tinha dito. Você decide como quer estar. A capela estava decorada com flores do campo, margaridas, cravos selvagens, rosas do jardim que Isabela tinha ressuscitado. Os bancos eram simples, mas estavam cheios. Os colonos tinham vindo com suas famílias. Seu Jacinto estava na primeira fila, com os olhos já vermelhos, antes mesmo da cerimônia começar. E havia também alguns vizinhos. Os que tinham um coração bom o suficiente para ver além dos cochichos. Os que tinham aprendido, nos meses que Isabela estava ali, que ela não era monstro. Era apenas uma mulher ferida tentando recomeçar. Padre Anselmo tinha se recusado a oficiar. Não vou abençoar uma união em que a noiva se esconde de Deus, tinha dito. Mas Padre Thomas, um jovem vigário da paróquia vizinha, tinha aceitado. Deus não vê o rosto, ele tinha dito, vê o coração. Quando a música começou, uma viola tocada por um dos colonos, Isabela entrou na capela. Todos se levantaram e todos olharam. Ela caminhava devagar, sozinha. Não tinha pai para conduzi-la, não tinha família, mas tinha dignidade e coragem. E quando chegou ao altar, onde Heitor a esperava com um terno escuro e olhos brilhando, ela pensou,
Eu cheguei. Contra tudo, eu cheguei. Padre Thomas conduziu a cerimônia com voz firme e gentil. Quando chegou a hora dos votos, Heitor pegou as mãos de Isabela e disse: Eu, Heitor Almeida Campos, te recebo, Isabela, como minha esposa. Prometo te amar com um amor que enxerga além da superfície. Prometo te proteger, te respeitar e te dar um lar onde você nunca mais precise ter medo. Prometo ver tua beleza todos os dias, porque ela está em quem você é, não em como te veem. E prometo que enquanto eu respirar, você nunca mais vai estar sozinha. Isabela estava chorando, mas sua voz saiu firme quando disse: Eu, Isabela, te recebo, Heitor, como meu marido. Prometo te amar com o amor que nasce da gratidão, mas que cresce em liberdade. Prometo cuidar de ti, da tua casa, do teu coração. Prometo ser tua companheira, tua amiga, teu porto seguro, e prometo que vou tentar todos os dias ser digna do amor que tu me dá. Você já é digna, Heitor sussurrou, só para ela ouvir. Padre Thomas sorriu. Pelos poderes que me foram conferidos, eu vos declaro marido e mulher. Heitor, pode beijar sua esposa. Heitor olhou para Isabela. Ela assentiu levemente. Então, com cuidado infinito, ele levantou o véu apenas o suficiente para beijá-la. Um beijo rápido, casto, mas cheio de promessa. E quando o véu voltou ao lugar, Isabela estava sorrindo. A pequena congregação aplaudiu. Seu Jacinto chorava abertamente. E quando os noivos saíram da capela, as crianças jogaram pétalas de flores no caminho deles. A festa foi simples, mas alegre. Comida farta, música, dança. Isabela não dançou. Não estava pronta para tanta atenção, mas observou de longe, sentada ao lado de Heitor, e pela primeira vez em 15 anos sentiu-se parte de algo. Parte de uma comunidade, parte de uma família. Naquela noite, quando estavam finalmente sozinhos no quarto, o quarto que agora dividiriam, Isabela estava nervosa. Eu não sei. Eu nunca... Ela começou envergonhada. Não precisa saber, Heitor disse gentil. A gente aprende junto, e não tem pressa. A gente tem o resto da vida. Isabela tirou o véu devagar, deixou os cabelos soltos. E quando Heitor a olhou com aquele olhar cheio de aceitação e de algo mais, desejo talvez, mas desejo mesclado com ternura, ela se sentiu pela primeira vez bonita, não apesar das cicatrizes, mas com elas, porque elas eram parte dela, e ele amava ela inteira. Os primeiros anos de casamento foram de descoberta, de aprendizado, de construção. Isabela começou a sair sem o véu dentro da fazenda, apenas lá, onde se sentia segura. Os colonos se acostumaram. As crianças, que no início tinham olhado com curiosidade e um pouco de medo, logo perceberam que Dona Isabela era gentil, que dava doces, que contava histórias, e deixaram de ligar para o rosto dela. Na vila, ela ainda usava o véu, e provavelmente sempre usaria. Mas agora não era mais por vergonha, era por proteção. Eu não preciso da aprovação deles, ela dizia. Só preciso da sua. Heitor e Isabela não tiveram filhos. Não por falta de tentativa, mas porque o corpo dela simplesmente não conseguiu. Talvez por causa das queimaduras, dos danos internos que ninguém via. Talvez por outros motivos. No início, Isabela se culpou. Eu sou defeituosa em tudo. Ela chorou uma noite depois de mais uma decepção. Mas Heitor a segurou e disse: Você não é defeituosa, e filhos não são a única forma de deixar legado. A gente pode deixar outras coisas, coisas que importam tanto quanto. E eles deixaram. Em 1895, 3 anos depois do casamento, uma menina apareceu na fazenda. Tinha 8 anos, suja, com hematomas nos braços, fugindo de um pai bêbado que batia nela. Isabela a acolheu sem pestanejar. Deu banho, comida, um quarto. E quando o pai veio buscar, bêbado e violento, foi Heitor quem encarou. Ela não volta. Ela é minha filha.
Então deveria ter cuidado dela. Agora ela fica aqui. O homem tentou forçar. Heitor não usou violência. Usou a lei. Chamou o delegado, apresentou as marcas no corpo da menina e conseguiu a guarda legal. A menina, que se chamava Rosa, cresceu na fazenda. Isabela a ensinou a ler, a escrever, a cozinhar. Heitor a ensinou a plantar, a cuidar dos animais, a ter orgulho do próprio trabalho. E Rosa nunca esqueceu. Anos depois, quando era adulta, ela diria: Dona Isabela e seu Heitor me salvaram, não só da violência, mas me ensinaram que eu tinha valor. Depois de Rosa, vieram outros, crianças órfãs, crianças abandonadas, mulheres fugindo de maridos violentos, idosos sem família. A fazenda São Benedito virou refúgio, e Heitor e Isabela, sem perceber, viraram pais de muitos. Foi em 1898, 6 anos depois do casamento, que Isabela recebeu uma carta. Era de Sorocaba, do irmão dela, Pedrinho, o mesmo que tinha deixado a vela acesa na noite do incêndio. A carta dizia: Isa, sou eu, Pedrinho. Não sei se você lembra de mim. Não sei se quer lembrar, mas eu preciso te escrever. Pai morreu no ano passado. Mãe morreu 3 anos antes. Os outros irmãos se espalharam. Eu fiquei sozinho. E todos os dias eu penso naquela noite, na vela, no fogo, no que eu fiz com você. Eu sei que foi culpa minha. Sei que destruí tua vida. E carrego isso todos os dias. Eu só queria te pedir perdão. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse. Eu sinto muito. Mais do que consigo dizer. Seu irmão, Pedro. Isabela leu a carta com as mãos tremendo. E quando terminou, chorou. Chorou por tudo. Pelos pais mortos, pelos irmãos perdidos, pela menina que ela tinha sido antes do fogo. Heitor a encontrou assim e leu a carta. Não disse nada. Apenas abraçou ela e deixou que chorasse. Mais tarde, quando ela se acalmou, perguntou: O que você quer fazer? Não sei. Você quer vê-lo? Isabela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Sim, eu acho que sim. Pedro veio 2 semanas depois. Era um homem de 28 anos, magro, com olhos assombrados. Trazia consigo o peso da culpa como um fardo invisível. Quando viu Isabela sem o véu, porque ela tinha decidido que ele precisava ver, ele caiu de joelhos e chorou. Me perdoa, por favor. Eu destruí tua vida. Levanta. Isabela disse, a voz firme, mas gentil. Levanta, Pedro. Ele obedeceu, trêmulo. Você não destruiu minha vida. O fogo destruiu. Foi um acidente. Você era uma criança, e criança não tem culpa de acidente. Mas foi por minha causa. Foi, mas não foi de propósito. E você carregou essa culpa tempo demais. Isabela se aproximou e segurou as mãos dele. Eu te perdoo, Pedro. E você precisa se perdoar também. Porque a vida não é sobre carregar culpa. É sobre seguir em frente, sobre reconstruir, sobre encontrar beleza mesmo nas cinzas. Pedro desabou de novo em lágrimas. Isabela o abraçou, como uma irmã mais velha abraçando um irmão mais novo. E naquele abraço, ambos se curaram um pouco. Pedro ficou na fazenda por 1 semana. Conheceu Heitor, conheceu Rosa e as outras crianças que eles tinham acolhido. E quando foi embora, disse: Você construiu uma vida linda, Isa, apesar de tudo. E eu vou tentar fazer o mesmo. Vai conseguir. Eu acredito em você. E acreditava mesmo. Foi em 1902, 10 anos depois do casamento. Isabela tinha 42 anos. Heitor, 58. Tinha uma festa na vila. Uma celebração pela colheita de café, que tinha sido excepcional naquele ano. Heitor tinha sido convidado e Isabela por extensão. Ela não queria ir. Nunca se sentia confortável na vila. Mas Heitor tinha insistido. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas acho que faria bem ver que o mundo é maior que essa fazenda. E que nem todo mundo é cruel. Ela concordou, relutante.
Foram de carroça. Isabela usava o véu, como sempre em público. Um vestido bonito, cor de vinho, que Heitor tinha mandado fazer especialmente para ela. A festa era no largo da igreja. Havia música, dança, comida farta. Isabela ficou na beira, observando, enquanto Heitor conversava com conhecidos. Foi quando ela ouviu a voz, uma voz infantil, assustada. "Socorro, por favor, meu irmãozinho!" Isabela se virou e viu uma menina de uns 10 anos correndo desesperada. Apontava para um dos barracões próximos, de onde saía fumaça, fogo. O coração de Isabela parou. Todas as pessoas começaram a correr na direção do barracão, mas havia confusão, pânico. E então Isabela ouviu o choro. Um choro de bebê, vindo de dentro do barracão. Sem pensar, ela correu. Entrou no barracão, a fumaça já densa, o calor intenso. Encontrou o bebê num canto, enrolado numa manta, chorando desesperado. Pegou ele nos braços e correu para fora. Mas ao sair, uma viga pegando fogo caiu. Isabela desviou, protegendo o bebê, mas a viga arranhou seu braço e, no movimento, arrancou o véu. Ela caiu no chão, fora do barracão, com o bebê nos braços. E quando levantou a cabeça, percebeu. O véu tinha caído. E todo mundo estava olhando. Isabela ficou paralisada. O bebê chorava em seus braços, mas ela mal conseguia se mover. Sentia os olhares, sentia o julgamento chegando. E então Heitor estava lá, ao lado dela, ajudando-a a levantar. "Você tá bem?" "Meu véu", ela sussurrou aterrorizada. "Eles viram, eu sei." Heitor segurou ela firme. "E não importa." A mãe do bebê correu até eles chorando, pegando a criança dos braços de Isabela. Obrigada, obrigada. Você salvou meu filho." E então algo inesperado aconteceu. A mulher olhou para o rosto de Isabela, para o rosto descoberto com as cicatrizes expostas, e não recuou. Não fez careta. Apenas disse: "Você é um anjo de verdade." E abraçou Isabela. Aos poucos outros se aproximaram, não com nojo, não com medo, mas com gratidão, com respeito. "A senhora salvou a criança. Foi muito corajosa. Deus te abençoe." Isabela estava atordoada. Tinha passado 15 anos escondendo o rosto, achando que se alguém visse, seria rejeitada. E agora eles viam. E não a rejeitavam. Heitor pegou o véu do chão, mas em vez de devolver para ela, segurou na mão. "Você quer de volta?" Isabela olhou para ele. Depois para o povo ao redor. Pessoas comuns com suas próprias dores, suas próprias cicatrizes, algumas visíveis, outras não. E tomou uma decisão. "Não, eu não quero." "Tem certeza?" "Tenho." Pela primeira vez, sua voz era firme, sem medo. "Eu cansei de me esconder, cansei de ter vergonha do que não foi culpa minha. Essas cicatrizes fazem parte de mim. E se alguém não consegue ver além delas, o problema é da pessoa, não meu." Heitor sorriu. Aquele sorriso orgulhoso, cheio de amor. "Então vamos para casa. Sem véu, sem vergonha. Só você. Do jeito que sempre deveria ter sido." E caminharam de volta para a carroça. Isabela com o rosto descoberto, a cabeça erguida. Houve quem olhasse com estranheza, houve quem cochichasse, mas houve também quem acenasse, quem sorrisse, quem respeitasse. E pela primeira vez na vida, Isabela sentiu-se livre, não porque as cicatrizes tinham sumido, mas porque ela tinha deixado de se importar com quem não conseguia ver além delas. Heitor morreu dormindo, numa noite tranquila de maio de 1920. Tinha 76 anos. E havia vivido plenamente, intensamente, ao lado da mulher que amava. Isabela estava ao lado dele. Segurou a mão dele e sussurrou: "Obrigada por tudo, por me ensinar que eu valia, por me amar quando eu não conseguia me amar, por ser meu lar." Ele foi enterrado sob a jabuticabeira,
ao lado de onde Clara tinha sido enterrada, e Isabela não sentiu ciúmes. Porque amor não é competição, é expansão. Isabela viveu mais 10 anos. Morreu em 1930, aos 70 anos, cercada pelas crianças que tinha criado, que agora eram adultos, com famílias próprias. Foi enterrada ao lado de Heitor. E sobre o túmulo gravaram: Isabela Almeida Campos, amada esposa, mãe de muitos, a mulher que ensinou que beleza está na coragem, não na perfeição. 50 anos depois, em 1980, a fazenda São Benedito ainda existia. Administrada pelos descendentes de Rosa, a primeira criança que Heitor e Isabela tinham acolhido havia se transformado num lar para crianças órfãs. E na entrada havia uma placa: fundado por Heitor e Isabela Almeida Campos, que ensinaram que o verdadeiro amor vê além do que os olhos veem. E gerações de crianças cresceram ali, aprendendo que cicatrizes não definem, que amor é escolha, que coragem é mais bonita que perfeição. Tudo por causa de uma noiva que chegou com o rosto coberto e um homem que soube ver o que realmente importava. E você, que acompanhou essa história até aqui, me conta. Você acredita que o amor verdadeiro enxerga além das aparências? Que a beleza mais profunda está no coração? Se essa história tocou teu coração, se inscreve aqui no canal Contos do Coração, deixa teu like e comenta aí embaixo de onde tu tá assistindo. E se você conhece alguém que precisa ouvir que é amado, que tem valor, que merece ser visto, compartilha. Porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser lembradas. Precisam ecoar. Obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima história.